Olá! O Conhecer de hoje vai falar sobre o Laboratório de DNA Forense da UFAL. Funcionando há 14 anos, o laboratório vai além de testes de paternidade e se tornou um importante instrumento para a identificação de corpos que podem ajudar na solução de crimes. Aqui conosco, o professor Luiz Antônio Ferreira, chefe do Laboratório de DNA Forense da UFAL. Professor, por que o laboratório ganhou essa projeção? Bom, porque é o tema atrai muito, né? Você vê os filmes hoje todos que falam sobre essa área de identificação humana. O outro é que a técnica realmente ficou requintada. Então, a ciência forense, até uns anos atrás, ela usava um instrumental já requintado, mas não chegava a ponto do que chega o DNA. Aí começaram descobertas, como você fazer identificação utilizando fios de cabelo, sêmen, né? Que ficou uma mancha de sêmen no corpo de uma vítima. Identificação de restos mortais antigos, Czar, começaram com o Thomas Jefferson nos Estados Unidos. É um imaginário que o próprio cinema nos passa essa ideia. O próprio cinema, né? E é uma coisa interessante, né? O tipo de uma aventura, claro que não é bem assim, mas para a pessoa se torna nisso, é uma descoberta, cada caso é uma descoberta. Então, esse atrativo trouxe para a mídia, né, para a população e a técnica muito forte por trás realmente pode identificar, por isso eu acho o sucesso da genética forense hoje. Essa repercussão positiva, não é, que o trabalho tem? É positiva e é boa, porque as pessoas ficam sabendo que tem um instrumento, né? Por exemplo, hoje, o DNA, você pode fazer teste de paternidade. Há 20 anos as pessoas não tinham como fazer um teste de paternidade. E quando o DNA entrou, todas as pessoas hoje, as novelas, as televisões, né, divulgaram muito. Então, qualquer pessoa sabe que se tiver uma dúvida, a quem procurar, laboratórios que fazem, as dúvidas que podem tirar, etc. Essa questão da identificação de corpos, professor, como é que é possível fazê-la? A identificação de corpos é interessante, porque você tem várias situações que você precisa identificar corpos que não podem ser identificados por métodos tradicionais, né? Um é quando o corpo já está muito degradado, entra em estado de putrefação, por exemplo, os tecidos já estão totalmente putrefatos, só restam ossos, às vezes fragmentos de ossos, e não tem com o que comparar. Por exemplo, em países pobres, como o Brasil e outros, você não tem arcada dentária, os dentistas não guardam as fotografias, né? As radiografias de dentes, etc. Então, se a pessoa morre, você não tem mais nenhuma referência. Só sobra para comparar aquele resto mortal, se for através do DNA, com um familiar daquela pessoa. Então, nesse caso, ele é importante, nesses casos, em crimes, por exemplo, grupos de extermínio, aqui em Alagoas, por exemplo, nós temos muitos casos de pessoas que são mortas e os corpos somem, vão aparecer meses ou anos depois. Então, nesses casos, muitas vezes, só sobra o DNA para fazer a identificação. Mas também temos desastres em massa, temos a queda do avião, nesse voo 447 da Air France, né? Agora também só está sobrando, parece que a única alternativa é o DNA, porque uma série de outras evidências, tanto tempo no mar, sumiram. Casos de guerra, conflitos também, nós temos guerra na Bósnia, acidentes grandes, né, como foi não é acidente, mas o atentado do World Trade Center, os corpos foram todos carbonizados. 3.000 corpos, né? 3.000 e alta temperatura, então sobrou muito pouco dos corpos. Às vezes sobrava fragmento de uma unha, um pedaço muito pequeno de osso, né? E aí foi feito um esforço muito grande de análise para se conseguir identificar através do DNA. Como é que é feita essa análise, professor? Pega esse resto mortal, digamos assim, como funciona? Isso. Porque o DNA está presente no núcleo das células, né? Ou no núcleo ou no citoplasma, no DNA mitocondrial. Então, há necessidade de se extrair esse DNA, portanto, essas pequenas amostras de unha, de tecido ou de osso, isso é pulverizado e é feita uma série de tratamentos químicos para remover todas as impurezas. As impurezas são proteínas, carboidratos, lipídios que estão presentes e tenta-se ficar só com a amostra de DNA presente naquela solução. E aí passa por uma série de análises genéticas. Desse fragmento, que pode ser um fragmento de qualquer parte do corpo, do cabelo ao dente. Cabelo, dente, sêmen, sangue, qualquer parte do corpo humano que tenha células, que é possível extrair o DNA, e hoje é possível extrair DNA praticamente de qualquer amostra, e aí começa-se uma análise requintada do DNA presente nessas células, né? Você sabe que nós, seres humanos, nós compartilhamos o mesmo DNA, mas temos algumas diferenças. Por exemplo, se eu pegar duas pessoas quaisquer, 99,9% do DNA é idêntico em todos os seres humanos, mas 0,1% é diferente. Em cada um? Em cada um. Por exemplo, o meu DNA e o seu
tem 99,9% de identidade, são as mesmas bases, né? Aquela substância química, adenina, timina e guanina, que fazem o DNA, a mesma sequência, em 99% das posições é igual em nós dois, mas em 0,1% não é. Como nós temos 3 bilhões de pares de bases, isso dá uns 30 milhões de bases que é diferente entre eu e você. Então é possível dizer se é encontrado um osso a quem pertence analisando essas regiões variáveis. Diferente, digamos. Essas regiões diferentes, digamos. Então, basicamente, a técnica é essa, é procurar regiões que são do DNA que são diferentes entre duas pessoas e comparar isso nas amostras. E, através de técnicas, análise razoavelmente sofisticadas e também de análise estatística, a gente pode chegar a um resultado extremamente robusto de confirmação. Como é que funciona o laboratório? Quantas pessoas trabalham? Como é que é a estrutura que nós temos hoje lá? O laboratório já vem funcionando desde 90. Eu comecei em 92, 93, mas em 97 nós começamos efetivamente essa área de identificação humana. Hoje trabalhamos 12, 14 pessoas, são 3 professores, né, doutores, que trabalham na área. Nós temos funcionários, também temos alunos de mestrado, nós temos um curso de mestrado no ICBS, que nós orientamos os nossos alunos, temos alunos de iniciação científica e temos estagiários. Então, hoje o pessoal que trabalha no laboratório é um pessoal altamente especializado. Então, o laboratório, além de fazer essa parte de extensão, considero isso um trabalho de extensão, nós fazemos uma parte de pesquisa, nós fazemos pesquisa, publicação de resultados, com outros, né? Além de trabalhar na genética forense, nós trabalhamos em áreas paralelas em que utiliza o DNA e fazemos também essa parte toda de formação do recurso humano. Então, o FAO hoje, do nosso laboratório, só tem 2 universidades que têm laboratório de DNA forense com a envergadura do nosso. Somente 2 universidades em todo o país? Em todo o país. É a Universidade Federal de Alagoas e a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Em outro grande centro maior não existe? Não existe. Nas universidades, não. Eles têm laboratórios, alguns iniciários, mas nenhum fez o trabalho que nós fizemos. Porque nós fizemos um trabalho voltado para a genética forense. A universidade ainda tem uma grande participação na genética forense no Brasil. Nós participamos junto com o Ministério da Justiça na política de implantação dos laboratórios de DNA no Brasil. Nós fizemos todos os cursos de formação para metade dos peritos, curso de especialização em genética forense, é o FAO que ofereceu esses cursos para os peritos. Nós desenvolvemos um banco de dados sofisticadíssimo, inclusive o Exército Brasileiro usa o banco de dados da UFAO. Nós fomos ao Rio de Janeiro, para convite do Exército Brasileiro, e implantamos um banco de dados no Exército, o Instituto de Biologia do Exército do Rio de Janeiro tem um banco de dados, desenvolvidos por nós durante um ano, para cadastrar todos os militares que vão, por exemplo, para o Haiti. Então, todos os militares hoje vão para o Haiti, que pode eventualmente entrar em combate ou por algum motivo podem morrer, e necessitaria identificar essas pessoas, né? Essa identificação. Né? Então, o banco de dados deles é extremamente sofisticado, é um banco que o militar, quando viaja, ele deixa uma amostra de DNA num papel especial, chamado FTA, fica arquivado, isso recebe um código de barras, e lá, o banco de dados, ele tem todo um arsenal de informática para precisar comparar o DNA do osso. No caso de uma tragédia, já pode fazer essa comparação. O osso que for coletado, o resto mortal, morra onde morrer, compara com esse que está aqui no Brasil e dá o resultado. Poucos exércitos hoje na América do Sul têm banco de dados desse tipo. Eu me atrevo a dizer que nenhum. Na época que nós fizemos, nenhum tinha. Fora os países de primeiro mundo, Estados Unidos e Europa, que eles têm, o único exército, Forças Armadas, no Brasil era nossa. Esse banco de dados também foi instalado no Rio de Janeiro, na Polícia do Rio de Janeiro, mas para fins de pesquisa, porque uma perita nos pediu o banco. Professor, sobre esse assunto, a gente vai fazer uma pequena pausa, voltamos daqui a pouco, falando com o professor Luiz Antônio sobre DNA forense. Conhecer, volta já já.